Estamos aqui para mais uma videoaula e nessa aula de hoje nós vamos analisar o seguinte fenômeno. Um corpo de massa m é lançado horizontalmente da superfície de uma mesa com velocidade inicial v0. Ao abandoná-la, quais serão os movimentos a que esse corpo estará submetido? Veja o experimento. Eu sou o professor Dário Souza, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal. De acordo com o experimento que você viu anteriormente, a esse tipo de movimento nós chamamos de lançamento horizontal. Observe a figura que se encontra aqui ao meu lado e com ela vamos analisar os movimentos a que esse corpo está submetido. Ao abandonar a mesa com a velocidade inicial v0, esse corpo desenvolve na sua linha horizontal, que nós vamos chamar de x, um movimento retilíneo e uniforme. Então, se nessa direção o movimento do corpo será um movimento retilíneo e uniforme, a sua velocidade de lançamento v0 será igual à velocidade vx no eixo x. Então, no eixo x, nós teremos a velocidade inicial, que também poderemos chamar de vx. Como nós vimos, no movimento retilíneo e uniforme, a equação horária dos espaços é determinada pela expressão S igual a S0 mais VT. Adaptando essa expressão para o nosso movimento, então nós teremos x igual a x0 mais vx ou v0t. Lembrando que a nossa posição inicial será igual a zero, então nossa expressão ficará x igual a vx vezes t. Já em relação ao eixo y, esse corpo estará submetido à aceleração da gravidade, que é constante e diferente de zero. Ou seja, ele vai desenvolver um movimento retilíneo e uniformemente variado. Em outras palavras, esse corpo estará na vertical em queda livre. Então, as expressões que nós já conhecemos em queda livre são as expressões a que esse corpo vai estar submetido. Ou seja, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que é constante e diferente de zero,
A equação horária dos espaços, que vai representar a altura ou a queda desse corpo, será dada pela gravidade sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. A equação da velocidade, Vy em relação ao eixo y, V0y em relação ao eixo y, a velocidade é zero, é nula, então teremos apenas a aceleração da gravidade vezes o tempo. Não podemos esquecer também a equação de Torricelli, que é Vy ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então essas são as equações do movimento em relação ao eixo y do corpo. Observe na figura que a partir do momento em que o corpo abandona a superfície da mesa, a sua velocidade resultante será dada pela soma vetorial da velocidade em relação ao eixo x mais a velocidade em relação ao eixo y. Então teremos velocidade vetorial v resultante será velocidade em relação a x mais a velocidade em relação a y. Em módulo, nós teremos velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade em relação ao eixo x ao quadrado mais a velocidade em relação ao eixo y ao quadrado. Uma observação que não podemos deixar citar é que o tempo de queda em um lançamento horizontal é igual ao tempo de queda livre do corpo abandonado de uma mesma altura. Então vamos determinar esse tempo de queda utilizando a equação do espaço, h igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. Vamos isolar o nosso t, então teremos, passando aqui 2 para o primeiro membro, 2 vezes h é igual a gt ao quadrado. Gravidade que multiplica tempo ao quadrado vai dividir esse termo, então teremos 2 vezes h sobre g é igual a tempo ao quadrado. Como aqui nós temos o tempo ao quadrado, então podemos extrair a raiz quadrada disso. Então, tempo de queda, que nós vamos chamar de tq, é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre g. Então, essa será a expressão em que iremos determinar o tempo de queda desse corpo para esse tipo de movimento. Observe na figura que o corpo atinge o solo a uma distância horizontal da sua vertical. Então, podemos chamar essa distância de distância horizontal máxima, que dependerá também da sua velocidade de lançamento, e podemos utilizar uma expressão para calcular essa distância. Utilizando a expressão do movimento na horizontal desse corpo, ou seja, x igual a vx vezes t, onde vamos chamar x de distância horizontal, então d é igual a vx vezes, e t será o tempo de queda desse corpo que nós calculamos anteriormente. Então teremos o seguinte, d é igual a vx vezes tempo de queda, que é a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Então aqui teremos a expressão em que iremos determinar a distância horizontal máxima deste corpo. Para fixar o conteúdo da nossa aula, vamos resolver 2 exercícios. Primeiro, no experimento são utilizadas 2 bolas de bilhar idênticas, um lançador de bolas horizontal e um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos em movimento apresentam resistência do ar desprezível. Por meio de sensores e fotografia estroboscópica, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda das 2 bolas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As 2 são colocadas numa mesma altura inicial h, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante em que a bola B é lançada horizontalmente com velocidade v. Assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que, letra A, a bola A tem o tempo de queda menor que o tempo de queda da bola B. B,
A bola A tem um tempo de queda maior que o tempo de queda da bola B. C. Os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola B descreve um movimento uniforme. D. As duas componentes da velocidade da bola B são descritas por um movimento uniformemente variado. E letra E. Os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola A descreve um movimento uniformemente variado. Bom, temos aí a nossa figura, bola A, bola B, as duas a uma mesma altura H, a bola A em queda livre, a bola B será lançada horizontalmente com a velocidade V. Para resolver nossa questão, devemos lembrar que em nossa aula nós vimos que o tempo de queda em um lançamento horizontal é igual ao tempo de queda livre do corpo abandonado de uma mesma altura. Então, se o corpo A está em queda livre, ele vai desenvolver uma trajetória vertical e o seu movimento será um movimento uniformemente variado em virtude da aceleração da gravidade ser constante e diferente de zero. Já o corpo B estará submetido a dois movimentos simultâneos, um na horizontal, com velocidade constante, então movimento retilíneo e uniforme, e um na vertical, com aceleração constante diferente de zero, que será um movimento uniformemente variado. Então, analisando nossas alternativas, nós temos como resposta a alternativa letra E. Para a nossa segunda questão, nós teremos: considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Então teremos letra A 2, letra B 3, letra C 4, letra D 5 e letra E 6. Nessa questão ele pede para que a gente determine a velocidade de lançamento. Então, resolvendo nossa questão, lembrando que o alcance horizontal que nós vimos na nossa aula, também chamado de distância horizontal, é dado pela expressão A igual a V0, que multiplica o tempo de queda, que é a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Substituindo os valores, A é igual a 10, igual à velocidade inicial, que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é 125 metros, dividido pela gravidade, que é 10. Multiplicando 2 vezes 125, então nós teremos 10 é igual à velocidade inicial, que multiplica a raiz quadrada de 250 dividido por 10. Dividindo 250 por 10, nós teremos 10 igual à velocidade inicial vezes a raiz quadrada de 25. Como sabemos que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, então 10 é igual à velocidade inicial vezes 5. Passando 5 dividindo 10, então teremos velocidade inicial é igual a 10 dividido por 5. Então, teremos uma velocidade inicial igual a 2 metros por segundo. Alternativa, letra A. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça seus comentários e coloque suas dúvidas aqui embaixo. E não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.